Começa agora pela Boa Vontade TV o programa Educação em Debate, iniciando sempre com uma saudação fraterna e ecumênica. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. O programa Educação em Debate foi criado pelo jornalista e radialista Paiva Neto para discutir os assuntos da educação sob a ótica da espiritualidade ecumênica. Hoje o tema do programa é Educação Financeira na Infância. Será que as crianças e os jovens podem se interessar por esse tema? E você, o que acha sobre esse assunto? Deve estar na pauta da vida deles ainda na infância? Dê a sua opinião, ligue 0310 07 940 ou mande um e-mail para educação@boavontade.com. No programa de hoje vamos entender sobre educação financeira e os benefícios desse tema às crianças. Contribuindo com o desenvolvimento desse assunto, recebemos em nossos estúdios o professor Gutenberg Souza, economista e professor da Faculdade Paulista de Serviço Social, a FAPES. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Debate. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui. Como é que eu posso ajudar na educação, né, essa área tão antiga e atual, né, de economia, de finanças, e para um público infantil a pergunta é bem dirigida. Professor Gutenberg, a partir de que momento na infância é recomendado inserir as finanças na vida da criança? E por que é importante esse tema aparecer nesse momento? Perfeito. Principalmente na sociedade atual, em que se prioriza o consumo, onde a poupança fica praticamente relegada aos adultos, já desde pequeno, e falo como economista, mas também como pai. Eu tenho uma sala de aula permanente em casa, tenho duas crianças, uma de 7 e uma de 11, e creio que a primeira atitude da educação financeira é parte de casa, dos pais, dos adultos que convivem com as crianças. É muito comum o de casa, o mais novo, quando nós saímos, ou quando eu chego de casa, do trabalho, pai compra isso, pai compra aquilo. Eu vi isso na propaganda, eu vi isso na televisão, e existe aquela satisfação do pai, da mãe, querer deixar o filho feliz. Mas esse impulso deve ser contido de nossa parte, exatamente para que a educação ela possa ter início em bases, primeiro, de que não pode se consumir tudo; segundo, de que esse consumo tem que ser um consumo sustentável; terceiro, de que parte do consumo se dá prioritariamente pela poupança, e ensinar exatamente isso, né? Que tem um valor e que eles se acostumem a poupar. É fundamental a poupança de tal maneira, aquele famoso cofrinho do papai, da mamãe, dos nossos avós, continua muito atualizado. Além, claro, quem puder, abrir uma conta bancária e educando o filho de que, ao invés de consumir e gastar, ele poupe para que tenha um futuro previamente planejado, né? A característica da economia se baseia muito no planejamento, né? E então essa seria, digamos assim, uma primeira aula, né? Já a partir de casa. E professor, e como a escola pode trabalhar com esse tema junto aos seus educandos? A economia, inclusive, é uma ciência que se destaca exatamente pela administração da coisa, não é? Quer dizer, economia, não é administrar a casa, e as coisas provenientes da nossa sobrevivência enquanto ser humano. Então, uma criança pensar já no início, não é, de situações muito rotineiras, não é? Desde a organização do seu material escolar, desde a necessidade de organizar as matérias, as disciplinas e as aulas
para que não rasgue o caderno, não quebre o lápis. Aquilo tem um valor muito importante para que ela possa imaginar de que, na medida que ela desperdiça, e no mundo de consumo hoje, o desperdício passa a ser até aceito de forma generalizada, é preciso que nessa educação já comece também dessa forma bem pedagógica, bem educativa e, digamos assim, bem simples, não é? Porque essa criança vai se tornar um jovem, não é? Esse jovem um adulto, não é? E esse adulto uma pessoa produtiva, de tal maneira que essa produção tenha um significado social. Para a família em casa, assim, coisas simples, o senhor mesmo citou em suas palavras, o planejamento é algo fundamental. Então, por exemplo, vai ao mercado, é importante planejar com a criança, quando nós estamos falando de uma educação financeira, o que vai acontecer nesse processo, certo, professor? Então, tá, nós vamos ao mercado, o que nós vamos comprar? Quais são os itens que estão em falta na nossa casa? É isso, professor, deixa assim... Para os pais que estão nos assistindo, quais são as dicas importantes para que eles tenham ali práticas, ações práticas que eles possam conduzir momentos de alegria e efetivamente de consciência financeira dentro de casa com seus filhos? Perfeito. Esse exemplo seu é muito interessante porque é o exemplo de toda a família. Quer dizer, ao se dirigir ao mercado, ao se dirigir à feira, se dirigir ao comércio, é exatamente o momento, quer dizer, fora da escola, fora do ambiente familiar, onde o mundo de possibilidades se abre de uma forma extraordinária para as crianças. E esses momentos poderem ser utilizados exatamente como uma maneira educativa, né? Do que pode, do que não pode, daquilo que ele vai satisfazer as necessidades deles, daquilo que não vai, aquilo que até mesmo do ponto de vista de volume, porque as crianças se destacam muito por aqueles carros extraordinários, as meninas por aquelas bonecas gigantes, e muitas vezes elas já têm uma outra boneca em casa, menor, mas que a atração naquele momento precisa ser substituída. Por exemplo, os jogos também é outra maneira. Quer dizer, as crianças têm uma infinidade de jogos que eles querem adquirir e muitas vezes também o conteúdo desses jogos, não é? Quer dizer, para que seja não apenas uma questão financeira, mas também qual a mensagem que aquele produto traz para ele. Então isso, nesse momento, no supermercado, na feira, né? No shopping é fundamental de que as crianças saibam o que pode e o que não pode. Então é importante que a família envolva a criança no planejamento orçamentário familiar. Que a criança, dependendo, claro, respeitando sempre o nível de maturidade para a criança, não dá para sentar para a criança de 3 anos e mostrar para a criança como que estão as finanças, mas à medida que a criança vai crescendo é importante que isso aconteça, que ela vá participando de quanto que são os gastos, que ela vá tomando consciência de quanto a família pode dispor para satisfazer tanto as necessidades da criança quanto os seus desejos, por exemplo. Perfeito. Perfeito. Inclusive, uma aula boa que seria o valor de uma moeda. O que significa uma moeda de R$1, de 50 centavos. Não é? Esse valorar, dando significado àquele metal, faz com que a criança desperte e associe que aquilo tem um valor, que aquilo tem um custo, que aquilo é possível ou não possível naquele momento, para que ele se enxergue parte desse mundo e desde pequeno já possa entender de que é finito, existe uma finitude de possibilidades. Ou seja, é possível que você adquira proporcional, inclusive, àquilo que é possível que possa ser gasto. Então, bons consumidores no futuro, quer dizer, consumidores sustentáveis, não é?
certamente passaram pela educação infantil em casa, educação financeira em casa, na escola, e essa é uma batalha diária, não é? Hoje em dia, principalmente, sempre foi, mas principalmente hoje em dia. Agradecemos a participação do economista e professor da Faculdade Paulista de Serviço Social, a FAPES, Gutenberg Souza, e estamos conversando sobre a importância da educação financeira na infância. No próximo bloco, traremos as contribuições da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico, que integram a proposta pedagógica criada pelo educador Paiva Neto e aplicada nas escolas e ações socioeducativas da Legião da Boa Vontade. Como você sabe, sua participação é indispensável para nós. Ligue 0300 10 07 940 ou mande um e-mail para educação@boavontade.com. Voltamos já!